Este grande arquiteto do universo é como uma força universal, força que a nova era religiosa acredita que o movimento de nova era é apenas um dos muitos veículos através do qual Satanás trabalha para trazer suas ideias panteístas do mal para as pessoas, e ele está desfrutando de grande sucesso. Hermetismo. Na tradição hermética, cada pessoa tem o potencial de tornar-se Deus, como Deus e sereis do Jardim do Éden. Esta ideia ou conceito de Deus é percebido como interno e não externo. O grande arquiteto é também uma alusão ao universo criado observador. Nós criamos nossa própria realidade, por isso nós somos o arquiteto. Outra forma seria a de dizer que a mente é o construtor. O grande arquiteto também pode ser uma metáfora aludindo à potencial divindade de cada indivíduo. Deus. Esse poder invisível que todos sabem que existem, mas entendido por muitos nomes diferentes, tais como Deus, o Espírito, o Supremo Ser, a inteligência, mente, energia, natureza e assim por diante. O arquiteto do universo, o demiurgo. Demiurgo significa o que trabalha para o público, artífice, operário manual, demio significando do povo como em demos, povo, e urgos, trabalhador como em ergon, trabalho, e foi originalmente usado para designar qualquer artesão no seu ofício ou profissão para o uso do público. Logo, porém, technites e outras palavras começou a ser usado para designar o artesão comum, enquanto o demiurgo foi reservada para o grande artífice ou construtor, o arquiteto do universo. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Escolha. O problema é a escolha. De acordo com a Enciclopédia Católica, o Supremo Deus, demiurgo, se tornou um termo comum no gnosticismo. Os gnósticos, no entanto, não ficaram satisfeitos apenas para enfatizar a distinção entre o Deus Supremo, o Deus, o Pai, e o demiurgo, mas em muitos dos seus sistemas que concebeu a relação do demiurgo ao Supremo Deus como um antagonismo real, e o demiurgo se tornou a personificação do poder do mal, o Satanás do gnosticismo, com o qual os fiéis tiveram de travar uma guerra a fim de que eles possam ser agradáveis ao bom Deus. O gnóstico demiurgo, então, assume uma semelhança surpreendente com Ahriman, o mal contra o criador de Hormuz na filosofia masdeísta. Henry Wallace, vice-presidente grau 33 dos Estados Unidos e também um pedreiro proeminente, escreveu sobre o significado do grande selo. Vai demorar para ter um reconhecimento mais definido de o grande arquiteto do universo antes do ápice da pedra angular da pirâmide.
ser finalmente instalado no lugar e esta nação estará em toda a força de seu poder, em posição de assumir a liderança entre as nações, ao inaugurar a nova ordem das eras. Wallace, Henry A. 1934 Estadista e religião. O Novus Ordo Seclorum sob o olho do grande arquiteto do universo. De acordo com Henry Wallace, numa carta de 6 de fevereiro de 1951, e uma carta de acompanhamento de 1955, ele ficou muito impressionado quando viu a frase em latim Novus Ordo Seclorum. Esta é a forma como ele descreve em sua carta, em 1934, quando eu era secretário da Agricultura. Eu estava esperando na antessala do secretário de Estado Cordell, e enquanto eu esperava, me divertia pegando uma publicação do Departamento de Estado, que estava até um stand lá, intitulado A História do Selo dos Estados Unidos. Virando a página 53, notei a reprodução colorida do verso do selo. A frase em latim Novus Ordo Seclorum me impressionou como significando o New Deal das eras. Por isso tomei a publicação do presidente Roosevelt e sugeri uma moeda ser posta para fora com o anverso e reverso do selo. Roosevelt, quando olhou para a reprodução colorida do selo, foi atingido pela primeira vez com a representação do olho que tudo vê, uma representação maçônica do grande arquiteto do universo. Em seguida, ele ficou impressionado com a ideia de que o fundamento da nova ordem das eras tinha sido estabelecido em 1776, mas que seria concluída somente sob o olho do grande arquiteto. Roosevelt, como eu, era um maçom grau 32. Ele sugeriu que o selo fosse posto para fora na nota de dólar, em vez de uma moeda, e levou o assunto com o secretário do Tesouro. Quando o primeiro projeto voltou do Tesouro, do anverso era do lado esquerdo do projeto de lei, como é a prática heráldica. Roosevelt insistiu em que a ordem seria invertida para que a frase dos Estados Unidos estivesse sob o anverso do selo. Eu acredito que ele também foi responsável pela introdução da palavra grande na frase o grande selo, como é encontrado no verso do selo à esquerda de nossas notas em dólar. Muitas seitas modernas da América, especialmente as fundadas por intitulados profetas e professores como Joseph Smith, Ellen G. White, Charles T. Russell, William Miller, etc., são conhecidos por ensinarem seus seguidores a aceitarem todos os tipos de nomes de maçons quando referindo-se a Deus. Esses falsos profetas têm utilizado em seus escritos todos os tipos de nomes estranhos, provavelmente emprestado de gnosticismo ou maçonaria. Alguns deles são o grande arquiteto, arquiteto divino, arquiteto angélico, grande construtor, grande mestre arquiteto, arquiteto celestial, supremo arquiteto, o olho que tudo vê, o santo guardião, etc. Lúcifer, o deus das forças. Quando o maçom aprende que a chave para o guerreiro no bloco é a aplicação correta do dinamo do poder da vida, ele aprendeu o mistério de sua arte. As energias ardentes de Lúcifer estão em suas mãos e antes que ele possa ir para frente e para cima, precisa provar sua capacidade de aplicar corretamente a energia. Manly P. Hall, As Chaves Perdidas da Maçonaria, edição de 2006, publicado originalmente em 1923.